Boa tarde. O nome do nosso projeto é o papel do técnico de enfermagem na sinalização dos possíveis sinais da CIRS. O nosso grupo é composto por Carita, Suelen, Fernanda e eu, Érica, sob orientação das professoras Kênia Fernandes e Daniele Maciel. O nosso projeto visa dar ao técnico de enfermagem que atua dentro das UTIs uma ferramenta que auxilie na identificação dos sinais da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, evitando o seu agravamento para uma sepse. A sepse anteriormente era reconhecida como septicemia ou infecção generalizada. A sepse é uma grave doença que acomete o organismo apresentando-se diante de uma infecção. Ela manifesta-se rapidamente, podendo levar à disfunção de vários órgãos. E é decisivo para o sucesso desse tratamento que os primeiros sintomas da sepse sejam reconhecidos, tanto pelo público em geral, como pelos profissionais da área. A nomenclatura Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que no caso a CIRS, ela descreve um processo de autoagressão, quando ocorre um processo inflamatório ao ataque de um agente infeccioso. Segundo o Instituto Latino-Americano de Sepse, 30% dos pacientes que estão dentro da UTI estão infectados e a taxa de mortalidade é de 55%. Então eu posso dizer que reconhecer precocemente é fundamental para que tenhamos um tratamento adequado. Se não melhorarmos a nossa capacidade de observar esses sinais e sintomas e pensarmos que existe a possibilidade de uma sepse, nós não iremos conseguir fazer o tratamento adequado, porque o reconhecimento será tardio. Por esse motivo, volto a reforçar que o papel do técnico de enfermagem nesse contexto é de suma importância, porque somos nós que passamos a maior parte do tempo na assistência desses pacientes. Olá, vou falar um pouco sobre os métodos que foram utilizados no desenvolvimento do nosso projeto. A metodologia que foi utilizada foi a qualitativa. Ela investiga o significado das relações humanas, em que as suas ações elas são influenciadas pelas emoções e pelos sentimentos que são aflorados diante das situações vivenciadas no nosso dia a dia. A outra metodologia utilizada foi a de pesquisação, que com ações ela tenta resolver um problema coletivo de modo cooperativo e participativo. O nosso projeto ele foi desenvolvido através de levantamentos bibliográficos. No Brasil, no ano de 2019, foram diagnosticados cerca de 400 mil casos de sepse, o que é um número muito alarmante. O que contribui para isso? A falta de conhecimento da população sobre a patologia que mais leva pacientes a óbito dentro das UTIs, a falta de adesão aos protocolos, o que dificulta um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, os repasses do SUS para os leitos de UTI, que em média de R$ 508, mas os hospitais eles gastam cerca de R$ 1.200. Esses repasses eles não são reajustados há 17 anos. Foram levantados dados relacionados aos sinais vitais e hemodinâmicos do paciente. O nosso projeto ele foi desenvolvido com base nos parâmetros predefinidos da CIRS, como temperatura central, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação. A nossa placa ela foi desenvolvida no esquema de cores para a quantidade de sinais e sintomas apresentados pelo paciente. E a nossa sistematização busca organizar a utilização do nosso projeto de forma segura e eficaz, compreendendo o passo a passo do desenvolvimento do antes, durante e do depois. Boa tarde, o meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre o resultado e discussão do nosso trabalho. Através das pesquisas e esboços que fizemos, chegamos ao resultado desse impresso que vocês podem ver aí na tela de vocês. Demos a ele o nome de Placa de Sinalização dos Sinais da CIRS. Ela foi feita para uso exclusivo do profissional técnico de enfermagem e para observação de toda a equipe multiprofissional do setor de UTI. A placa de sinalização tem o intuito de apontar os pacientes que apresentem estes sinais, contribuindo para a investigação da sepse através dos protocolos já instituídos, dando início ao tratamento contra a doença. E também com a finalidade de reduzir o índice de mortalidade dentro das UTIs e dos prejuízos aos cofres públicos, pois sabemos que os valores repassados pelo SUS é insuficiente para cobrir os gastos com as diárias destes leitos. Olá, meu nome é Carita. Quando nos deparamos diante da criação do nosso projeto, observamos a necessidade do desenvolvimento de um método
que sistematizasse a utilização do mesmo. Daí, então, desenvolvemos um banner descritivo, onde é sistematizado toda a utilização do nosso projeto. Este banner, ele pode ser fixado no interior do setor UTI, para que seja fácil a visualização dos técnicos de enfermagem que vierem a utilizar o mesmo na UTI onde for implantado o projeto. Então, este banner que vocês estão observando, ele é o banner da sistematização da sinalização dos sinais da CIRS. Na primeira figura, vocês podem observar que ele trata sobre a parte da implantação do protótipo. Ele descreve que as placas elas devem ser fixadas beira-leito e que elas devem ser de material acrílico e de fácil higienização. Já na segunda figura é descrito que o impresso ele deve ser fixado dentro da placa e que ele contém uma cor específica para a quantidade de sinais e sintomas da CIRS apresentados pelo paciente. Na terceira figura, é descrito que o impresso ele deve ser preenchido pelo profissional técnico em enfermagem a cada 2 horas ou de acordo com o protocolo da instituição, e em seguida devolvido à placa. Já na terceira figura, é falado que o profissional deve se atentar a alguns parâmetros, que são aqueles apresentados pelo paciente nos controles hemodinâmicos, estes parâmetros que se encaixem dentro dos sinais e sintomas da CIRS. Já na quarta figura, observamos o impresso em si. Este impresso ele tem cores específicas, aliás, que representam o número de alterações apresentadas pelo paciente. Ele deve ser preenchido a cada 2 horas e, além de ser preenchido, a alteração dos sinais da CIRS também deve ser feito anotações como horário da anotação, juntamente com a assinatura e carimbo do profissional que fez o controle. Na quinta figura, é salientado a necessidade de, além de descrever as alterações no impresso, de também sinalizar verbalmente ao profissional superior, no caso o enfermeiro do setor, quando este paciente apresentar 2 sintomas ou mais da CIRS. Na quinta figura é falado a respeito do impresso e que ele fica no interior da placa e ele é destinado para anotações num período de 24 horas. Após essas 24 horas, é necessário a troca deste impresso e ele é substituído por um novo para as próximas 24 horas e aquele impresso antigo, ele deve ser colocado no prontuário do paciente, porque caso se houver a necessidade de uma conferência, ele estará lá disposto para quem precisar ver. Então, diante das nossas considerações finais, o que nós esperamos é que as nossas ideias apresentadas no nosso projeto, ideias estas que foram embasadas através das nossas pesquisas realizadas, que elas de fato possam possibilitar a execução da sinalização dos sinais da CIRS e que essa seja feita de uma forma mais precoce e segura, a fim de evitar o atraso no diagnóstico dos pacientes e diminuir o índice de mortalidade. Com a aplicação do nosso projeto, nós visamos e direcionamos para o técnico de enfermagem em virtude de tornar mais efetiva a identificação dos tais sinais e mais efetiva a identificação por parte dos técnicos de enfermagem, a fim de que esse profissional ele possa se destacar na sinalização, pelo fato dele estar mais presente ao lado do paciente num período maior de horas, por conta dele fazer todos os procedimentos em que é feito durante o período em que o paciente está na internação. Portanto, nós consideramos que através de uma utilização correta do nosso protótipo, combinada com anotações precisas sobre os sinais da CIRS,
será possível alcançar os resultados que nós esperamos, para que comprove a funcionalidade do nosso projeto, que todas as nossas especulações e propostas sejam de fato efetivas e que essas especulações possam ser definidas num momento de eficácia, em mudanças e que proporcionem para um futuro mudanças efetivas de fato diante do tema que nós escolhemos.